Olá, muitíssimo boa tarde a todos que nos acompanham no podcast da Unisep, o nosso podcast semanal. E hoje nós teremos aqui a presença dos nossos nobres professores e acadêmicos aqui da Unisep Educacional, com um tema muito bacana, que é de interesse de toda a comunidade, né? Hoje o nosso tema será acesso à justiça e o tribunal do júri. Muitas pessoas que nos acompanham aí pelo Brasil, e não apenas pelo Brasil, mas até no exterior, né? Esses dias tinha pessoas mandando mensagem pra gente do Paraguai. Olha só, já estamos aí, los hermanos. Exato. Ultrapassando fronteiras. Exatamente. E hoje nós teremos então aqui conosco no nosso podcast da Unisep, o nosso querido professor Helder Piedade. Tudo bom, professor? Tudo bem, Márcio, tudo bem com todos. É um prazer, uma satisfação estar aqui e poder participar desse projeto podcast, projeto que se inicia e já vai ganhando toda essa ênfase e sucesso. Legal. E olha só, vou para a parte do currículo do professor e já apresento os demais. Olha o currículo do homem. Procurador do município de Eldorado, advogado, professor universitário, pós-graduado lato sensu em Direito Processual Constitucional e em Processo Civil pela Unisanta, pós-graduado lato sensu em Metodologia do Ensino Superior pela nossa antiga CELSU, que hoje é Unisep, pós-graduado lato sensu em Compliance, Direito Eleitoral e Direito Público pela Faculdade Facuminas de pós-graduação, presidente da 192ª, né? É mais fácil uma OAB Jacupiranga. Pronto. Gestão de 2022 a 2024. Tem 5 páginas aqui do homem, rapaz. E, para nós, o nosso querido professor Helder, que todos os alunos de Direito amam, professor de Constitucional e diversas outras disciplinas. Foi meu professor de Direito Constitucional, né, professor? Verdade. Com certeza vai ser uma resenha hoje aqui, né? Muito boa, muito boa. E como nossos outros dois convidados, temos aqui também o professor Denis Artega. Tudo bom, professor? Boa tarde. Boa tarde, imenso prazer estar aqui. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com o professor Helder do Mundo. Será uma ótima tarde de prosa. E vamos lá para o nosso mini currículo do professor Denis aqui. Mini currículo porque se for colocar palestra que dá, extensão, ajuda que dá em TCC, né? Então não acaba nunca. Bacharel em Direito pela Universidade de São Francisco, especialista em Direito Público pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus, advogado inscrito na OAB, sob o número 251.155, assessor da Defensoria Pública Geral entre 2006 a 2013, membro do Conselho da Comunidade em 2011 e 2012, exercendo as funções outorgadas pela Lei 7.210/84 e pela Portaria da Vara de Execuções Criminais e Corregedoria de Presídios da Comarca de São Paulo. Em 2022, recebeu o título de Cidadão Honorário Registrense, Decreto Legislativo número 156/2022. Atualmente é diretor regional da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, lotada na Regional Vale do Ribeira, unidade de registro e professor no curso de Direito no Centro Universitário do Vale do Ribeira, aqui na Univer Unisep. E junto conosco temos aqui o acadêmico, nosso querido Tiago. Tudo bom, Tiago? Tudo bom, boa tarde, obrigado pelo convite. Uma satisfação estar de volta à faculdade. E eu também acho que vai ser muito prazeroso. Estou aqui com o meu ex-professor, Dr. Helder, o coordenador da Defensoria Pública de Registro, onde eu fiz estágio, o Denis. Então, estou muito feliz de estar aqui na companhia de todos. Prazer em conhecê-lo também, Márcio. Bom, o nosso egresso aqui, o acadêmico Tiago, é graduado em Direito na Unisep, em 2016, pós-graduado em Direito Penal e Processual pela Unopar, estágios na Receita Federal do Brasil e Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
estágio de pós na Defensoria Pública da União e advogado desde 2017. Bom, gente, muitíssimo boa tarde a todos. Muitíssimo boa tarde para quem está aí nos acompanhando nas redes sociais. Eu vou pedir uma gentileza para vocês, queridos alunos. Não precisam colocar os dados aí. Não precisa colocar RA, número nenhum, tá bom? Foi fixada aí em cima a lista de presença, né, para vocês. Aí pode entrar lá, responder a lista de presença. Depois tem umas 100 perguntas lá para vocês responderem, comprovando Coisa leve. coisa leve, que acompanharam o podcast, tá bom? Então não precisa, pode falar seu nome, apenas o primeiro nome, de que cidade que você está falando e qual o seu curso, tá bom? Bom, professor Helder, o que tem para falar para nós a respeito do acesso à justiça? Bem, Márcio, aos amigos, professor Denis, doutor Tiago Condo, uma felicidade imensa. Inicialmente eu gostaria de ressaltar, né, o Tiago fala, essa ideia de ex-professor, isso daí é o que mais nos traz alegria, né, ter alguém que nós de alguma forma contribuímos para a formação, e hoje está aqui, né, o doutor Tiago. O Tiago já fez um júri comigo, inclusive um júri bem marcante que o meu pai também participou. Caramba! Né, na comarca de Eldorado. Então nós participamos de um plenário juntos e lá eu gostei de ressaltar e sempre vou ressaltar, eu acho que isso daí é o nosso maior salário, de alguma forma ter contribuído com alguém e essa pessoa galgar passos maiores e dentro dessa ideia de exercer justiça, de fazer justiça ainda mais dentro da nossa região. Né? Quando nós pensamos em acesso à justiça, esse é um tema muito caro para a nossa região. A nossa região, nós sabemos que é uma região que ainda precisa de maiores desenvolvimentos, uma região que detém algumas fragilidades, e dentro desse ponto, justiça, e dentro desse ponto, poder judiciário, garantir os direitos, eu acho que é um tema que nós sempre devemos tratar. Com certeza. Professor Denis, por favor. Falar sobre justiça é algo fácil e ao mesmo tempo difícil, né? Nós estamos aqui com diversos alunos do curso de Direito, mas também temos pessoas que não têm formação na área do direito, né? Então, a gente falar o que seria a justiça, né? Vem aquela ideia do justo, do certo, do correto, que a gente aprende em casa. E acessar a justiça, o que seria o acesso à justiça? Nada mais é que um direito constitucional, a gente fala de direito constitucional de primeira geração, né? Que possibilita cada cidadão, cada cidadã, independente de religião, raça, crença, garantir a tutela de seus direitos ou dirimir algum conflito, né? Havendo um conflito entre pessoas ou causas, garantir que aquele cidadão acesse a justiça para batalhar pelo seu direito, né? Então, a Constituição Federal, ela fala que o acesso à justiça, o Estado proporcionará o acesso à justiça às pessoas necessitadas. E quem cabe esse exercício? Então, o Constituinte adotou o modelo público, prevendo que a Defensoria Pública cabe a prestação da assistência jurídica ao necessitado. Então, cabe à Defensoria Pública prestar o acesso à justiça às pessoas necessitadas. Então, no Brasil, temos diversas defensorias, cada estado tem uma defensoria. No estado de São Paulo, ela foi criada apenas em 2006, então é algo recente. Algo novo, né? Bem novo. 18 anos após a Constituição, cria Quase a defensoria. Exato. E a mais antiga é do Rio de Janeiro. Então a Defensoria Pública do Estado, ela não está em todas as comarcas, e nas comarcas onde não tem Defensoria Pública, nós temos o valioso convênio com a OAB. Então tem um convênio com a OAB São Paulo, que por meio de advogados conveniados presta o acesso à justiça. Então, deixar registrado o meu agradecimento, minha saudação a todo advogado inscrito, na figura aqui do professor Helder, do professor do Dr. Tiago Condo, que ambos são advogados também conveniados, garantindo o acesso à justiça de qualidade para pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Então, essa é uma breve introdução, não vou falar tudo sobre acesso à justiça, porque senão deixar meu amigo Tiago Condo aqui. O Tiago Condo também foi estagiário da Defensoria, então foi um prazer conhecê-lo lá. Eu sou criado pela Defensoria, né? Então esse dever que eu criei, esse desejo de ajudar as pessoas foi graças ao estágio da Defensoria. Hoje eu sou advogado conveniado. Infelizmente não tem uma sede da Defensoria em todas as cidades do estado de São Paulo. Então, por exemplo, aqui no Vale do Ribeira só tem registro. E nas cidades ao redor são os advogados conveniados quem fazem esse papel. Inclusive eu faço ele em Pariqueraçu. Então, acho que é uma forma prática desse acesso
a justiça para as pessoas que não têm suficiência de recursos, para ingressar com uma ação. Então é feito por intermédio do Estado, junto com a Defensoria e com a OAB nesse convênio aí. Então, para você que está nos acompanhando aí de qualquer parte do Brasil, hoje o tema aqui é acesso à justiça e também ao Tribunal do Júri, né? Estamos falando a respeito de como você pode ter acesso a essa justiça, você que às vezes não tem condições financeiras, né, de pagar um advogado. E nesse caso, procura a OAB da cidade, né, ou a Defensoria, correto? Correto. Isso, a Defensoria Pública ela está presente na cidade de registro e atende os cidadãos tanto de registro quanto de 7 barras. 7 barras pertence à comarca de registro. Nas demais cidades, a assistência jurídica é prestada em convênio com a OAB. Então, a OAB tem uma casa da advocacia ou uma sala na OAB. De apoio, exato. E aí é feita uma triagem, uma avaliação financeira para ver se a pessoa preenche os requisitos e aí é indicado um advogado que ao final do processo é pago pela Defensoria. Mas quando nós falamos assim em acesso à justiça é interessante, né? Vem a ideia de a vulnerabilidade, logicamente, como que eu vou conseguir abrir as portas do judiciário a todos? Mas a justiça ela não se fecha só nisso. Né? Nós brincávamos antes, olha o caso Deolane, olha o caso Botkiss e tudo aqui linkando com a próxima temática nossa, que é Tribunal do Júri. Então a justiça é algo muito, é algo gigantesco, é algo que ainda merece muito amadurecimento. Eu creio e vejo muito que a nossa justiça ainda, ela não consegue atingir aquele grau de segurança, eu não sei se os colegas compartilham disso, que nos possa trazer, de certa forma, um ar de busca ao direito mais regular. É tudo muito difícil. E quando a gente começa a falar, por exemplo, do caso Botkiss, como que vai, como que vem, aqui não se discute, né, o fato em si, mas discutindo as nuances jurídicas. Um tribunal anula, outro tribunal vem, depois um ministro, dentro de uma decisão monocrática, anula aquele julgamento que já foi feito pelo Tribunal de Justiça, pelo Superior Tribunal de Justiça, e determina uma prisão de alguém, né, que a gente chama de antecipação de execução de pena. Olha como nós hoje vivemos. É tudo muito, muito complexo. Né? E por isso que é bom de trabalhar no ambiente do direito. Tudo pode acontecer. Tudo pode Tudo pode acontecer. acontecer. A gente brinca com os alunos, quando há uma pergunta muito complexa, tudo depende. Depende de quem te contratou. Exato. Já começa por aí. Lembrando que todos têm o direito de defesa, né? Fazendo aqui um link, hoje existe uma criminalização muito grande, tanto da advocacia criminal, então aquele profissional técnico que exerce o direito de defesa do seu cliente, às vezes é criminalizado de certa forma. Então, são duas coisas distintas. O advogado criminal, quando ele está exercendo o papel de defesa, ele não está defendendo ali as condutas daquela pessoa que está sendo acusada, defendendo sim os seus direitos. Então, de certa forma, há uma criminalização da justiça, do advogado criminal. É oportuno ressaltar isso, né? Que o advogado ele defende o direito de seus clientes, não as condutas dele. Né? Então... Tem uma ignorância aí no fato de que parece que a gente vai defender o homicídio, né? Num tribunal do júri, que a gente tá defendendo ali o crime e assassinato. Não, a gente tá defendendo direitos. Muitas vezes a gente não tem nem possibilidade de pedir uma absolvição, mas sim um julgamento justo, correto, com uma pena justa também. Então nem sempre é isso e realmente existe muito dessa criminalização, decisões que acabam indo contra advogados por seus honorários ou de onde vem esse recebimento, como se a advocacia criminal fosse algo ilegal ou contrário a uma forma de justiça, mas é a gente quem combate todos os dias essa repressão aí da nossa profissão. Mas, Márcio, a cátedra ela acaba nos trazendo alguns pontos interessantes, né? O ser professor, né? E ele vem muito com a ideia do jurista, do advogado, do defensor, do promotor de justiça, do juiz. Um ponto que a gente começa a observar, você nunca pode parar de estudar, ainda mais nos dias atuais. Por exemplo, tu comenta, o Helder já estive com ele, nós já dividimos a mesma sala. Falar sobre direito constitucional 10 anos atrás era muito mais fácil do que hoje.
Hoje é muito difícil, porque nós não sabemos o que vem, o dia de amanhã. Então isso nos faz essa necessidade, essa manutenção de estar observando todas as nuances, todas as alterações, não só jurisprudenciais, como até mesmo de humor, né? E hoje é um grande problema que nós vivemos dentro do ambiente judiciário, né? Por vezes é o humor que está ditando a nossa vida, né? Por vezes é o holofote que está ditando a nossa vida, e isso nos preocupa e muito. E mais uma vez, por isso que nós falamos dessa questão de insegurança jurídica, né? Quando nós tratamos de justiça no modo geral. Hoje já tem até juiz dando sentença antes. Não, tem de, Complicado, né? não, tem de tudo, né? Dependendo do holofote da foto, como ela foi tirada, tudo muda. E isso não pode haver. Né? A regra do jogo ela foi ditada, né? E já diria, né, os nossos filósofos futebolísticos, né? A regra é clara. Ela está ali para ser cumprida e não ser jogada fora das linhas, né, professor Denis? Ah, com certeza. Lembrando que tivemos um caso recente, não tão recente, né? Mas que o magistrado, em férias, foi despachar um processo para dar uma sentença, uma decisão. É uma decisão. Para manter uma prisão. Então, de onde vai a imparcialidade? Então, a dificuldade aí do magistrado sempre respeitar a imparcialidade. O princípio do juiz natural, do promotor natural, são coisas importantes aí que estão no Estado Democrático de Direito. Quais as principais barreiras econômicas aí que podem possibilitar ou dificultar o acesso ao sistema judiciário? Podemos falar com uma taxa, já começa por aí, né? É. Então, o primeiro obstáculo, podemos falar de ordem econômica, seria econômica, né? De ordem financeira. Então, a defensoria, As custas, né? defensoria pública mesmo, a pessoa que é assistida pela defensoria não paga as custas, tem isenção. Mas para acessar a defensoria pública, às vezes a pessoa é tão carente que ela não consegue sair da zona rural ou de um bairro muito afastado, pagar o ônibus para garantir, entrar com uma ação para garantir o direito à creche do seu filho para conseguir trabalhar. Então, o direito à educação é um direito social, constitucional, é um dever do Estado, e deveria ter vaga em creche, vaga na escola para todas as crianças. E, infelizmente, nós não temos. E, às vezes, para conseguir ir atrás desse direito, já começa com direito, com obstáculos econômicos, de ir atrás desse direito. Então, outro obstáculo que nós podemos falar é o obstáculo cultural. Sim. O povo desconhece os seus direitos. Ele é muito importante ter, de certa Se forma, desmistificar esse Exato. tema, né? Ter ali Conscientizar. conscientizar, orientar cada cidadã dos direitos que ela tem para que ela consiga ir atrás. Então as pessoas desconhecem os direitos, consequentemente elas deixam de ir atrás. E também de organizar. Então, vários direitos são direitos coletivos. Então, quando a gente fala assim, direito ao meio ambiente, é o direito de todos nós, por exemplo. Então, como que a sociedade deve se organizar? Então, um dos obstáculos ele também é de cunho organizacional, que tem dificuldade tanto de se organizar, quanto dificuldade de articular toda a parte coletiva ali para tutelar um direito. Então, temos esses obstáculos. Dá para falar aí da questão... Acho que a ordem a econômica é maior, né? Lembrando que a pessoa que não é assistida pela defensoria, não é usuária da defensoria, ela pode se valer de um advogado particular. E vai ter que pagar taxa. Então, o professor Helder pode falar um pouco sobre isso. E dentro disso, né, compartilhando, né, dessa ideia, doutor Tiago, um dos grandes problemas que nós temos, Márcio, acaba sendo o quê? A próprio Poder Judiciário. A estrutura do Poder Judiciário, além de custas elevadíssimas, taxas elevadíssimas e que somente aumentam, ela começa hoje a criar mecanismos que impedem o real manejo e o real acesso à justiça, principalmente em fase recursal. Dificilmente hoje nós conseguimos galgar recursos em tribunais superiores se, logicamente, não envolver esses aspectos financeiros e outros. Hoje chegamos ao cúmulo de se discutir manejo de habeas corpus. O habeas corpus é uma das ações mais emblemáticas do nosso direito e se discute, eu posso ou não posso? E começam a falar, os advogados manuseiam, os advogados, eles interpõem, eles impetram muitos HCs. Desculpa. Se impetram muitos habeas corpus porque existem muitos erros dentro da estrutura do Poder Judiciário. E é por isso que acaba sendo feito isso para quê? Para se fazer valer a justiça. Então esse também é um ponto que nós temos que maturar bastante. Né? Na prática, acho que para ingresso da ação, para quem não conhece como funciona, quem não é beneficiário da justiça gratuita tem que pagar uma taxa de ingresso já.
que até ano passado era 1%. Infelizmente, esse valor mudou do ano passado para cá, por conta de um projeto de lei absurdo já. Então, hoje é 1,5% para você entrar com uma ação do valor econômico da causa. Você tem que pagar despesas de citação, de oficial de justiça. Então, quem não tem essa possibilidade de gratuidade judiciária acaba tendo que arcar com custas altíssimas e acaba desmotivando a pessoa a ir atrás dos seus direitos também, né? E quando a gente fala a respeito desse conhecimento dos direitos, você acha que existe muita lei? O que você acha que impede as pessoas de conhecer, saber os seus direitos? Ou é algo que é explícita, só você falar, olha, o que eu não quero para mim não vale para o outro? Um pouco até é difícil de dar essa resposta, porque eu tinha de cabeça o número exato de leis, mas são tantas leis, tantas normativas administrativas, internas, que até o profissional da área do direito tem uma dificuldade enorme de manter atualizado. Então, com o tempo, o advogado ele vai procurando ali uma área de especialização, de militância, para conseguir manter atualizado. E acredito que uma das vantagens de estar lecionando é essa necessidade de sempre estar lendo e sempre acompanhar ali o site do Planalto, ver as atualizações legislativas, ver também os entendimentos dos tribunais superiores, as novas súmulas, porque, infelizmente, a lei pode trazer um direito, uma situação, e na prática, o entendimento do STJ, do STF, ser divergente. Então, o advogado ele não precisa entender só as leis, ele tem que entender qual que tem sido o entendimento dos tribunais superiores. Então, acredito que nenhum profissional do direito consiga ter conhecimento de todas as leis, ele acaba meio que se especializando numa área e ali sim ele consegue ter um domínio maior. Nós não podemos deixar de lado também a ideia da base, né? Quando nós pensamos na conscientização, né, eu preciso pensar na base. Eu preciso pensar que desde pequeno aquele cidadão ele tem acesso a esse assunto. Ele tem acesso a esse tema, ele possa discutir, ele possa criar dentro, né, da sua personalidade, uma personalidade criteriosa, uma personalidade voltada para o debate. E não aquele matemático, né? Desculpem aos youtubers, né? Mas não dá, né? Nós vivemos somente numa ideia de informação e ainda mais em tempos de informações tão rápidas que nos trazem a necessidade de depurar essa informação. Vem tudo tão rápido, é muita coisa, mas grande parte dessas coisas que vem não presta. E daí nós temos que depurar. Então essa conscientização, esse trabalho de base para que a pessoa possa ter a ideia de que, olha, aquilo é meu direito, aquilo realmente eu tenho possibilidade, eu acho que é um dos pontos que nós temos que avançar bastante para fins de sociedade. Bom, o papel das defensorias públicas no auxílio ao acesso à justiça para aqueles que não podem pagar por um advogado. Já foi deixado bem claro, né, que aquela pessoa que não tem condições financeiras deve procurar a defensoria pública, vir na defensoria pública à casa do advogado. O senhor poderia acrescentar mais alguma coisa? Então, acho que a Defensoria Pública ela tem atuação em diversas áreas. Então, na área civil, acaba aparecendo muita coisa relacionada a garantir acesso à justiça, direito a medicamentos, direito a tratamento médico, ações indenizatórias, moradia, habitação. Na área da infância, temos a atuação da infância civil, né, que é a atuação que garante o direito à creche, direito a medicamentos também, mas a atuação toda voltada. E na área da infância temos a infância infracional. Aquele adolescente que pratica um ato infracional, sujeito ali às sanções do ECA, ele também tem um direito de defesa. Então o direito de defesa é um direito de todas as pessoas, é um direito constitucional. Então na área criminal, temos ali várias áreas. Processo de conhecimento, enquanto a pessoa ali é acusada. Depois que aquela pessoa é condenada, então nós temos atuação na execução criminal, para ver os direitos que ela tem, progressão de regime, livramento condicional, remissão e por aí vai. E também temos atuação no júri, né? Então, toda pessoa que é acusada de um crime doloso contra a vida, ela é julgada por um tribunal do júri.
Lembrando também que nós temos aí o carro-chefe da defensoria e tanto da OAB é o direito de família, né? Então o direito de família é o que tem bastante, né? Ações de divórcio, Muito. reconhecimento de solução não estável, investigação de paternidade, até fazer o link aqui, agradecer à Unisep pela parceria que teve aqui com a unidade de registro da defensoria. Nós fizemos uma participação no projeto Meu Pai Tem Nome, que foi um mutirão de paternidade, onde os alunos de enfermagem da Unisep faziam a coleta do sangue, né, para exame de DNA. Nós mandamos para o IMESC processar, e aí, caso o suposto pai não comparecesse, a Defensoria Pública já fazia a ação judicial. Então, nós tivemos a primeira etapa. Estava falando hoje com a professora Soraya, vamos conversar com a professora Deise, também fazer uma segunda etapa desse mutirão de reconhecimento de paternidade, porque, infelizmente, no Brasil temos muitas crianças que não têm pai no registral. É muito alto. É muito. Mas dentro disso, e seguindo o gancho do professor Denis, e como o doutor Tiago já comentou, a OAB, ela entra, e a estrutura da OAB Bandeirante, né, OAB São Paulo, nós somos mais de 250 subseções. Então, por exemplo, a OAB Jacupiranga hoje ela abarca 7 municípios. Poucos sabem disso. A OAB Jacupiranga é desde Cananéia, nós estamos lá no litoral, nós estamos lá nas cavernas, né? Iporanga é nossa circunscrição também, e Barra do Turvo, com a divisa do Paraná. Então é uma das É maior? OABs. É maior é a OAB? maior, né? Em expansão territorial. E dentro disso, toda essa população acaba sendo abarcada na comarca de Eldorado, na sala de apoio, na comarca de Pariquera, na comarca de Cananéia, que temos salas de apoio, e em Jacupiranga, que é uma casa. Mas existem as 250 e mais subseções, 251 subseções, que também trabalham nisso, para garantir esse acesso à justiça juntamente à defensoria, né, no viés do convênio existente entre essas entidades. E que vem garantir, principalmente, essa população vulnerável que possa vir a bater, né, nas portas do judiciário e garantir os seus direitos. Eu acho importantíssimo, inclusive, divulgar, porque, principalmente na cidade de Pariquera, lá eu vejo muita gente de zona rural, muita gente que não tem esse tipo de conhecimento e pode se consultar nas casas da OAB, pode se instruir sobre eventuais ações que tenha direito, porque esse pessoal da zona rural, de locais mais longes, geralmente não tem esse acesso tão fácil assim, mas é bom essa divulgação para as pessoas entenderem como funciona esse esquema da OAB junto com a Defensoria, e podem ir lá pleitear o seu direito, que estaremos lá para ajudar. Já que nós adentramos no Tribunal do Júri, né? É um tema que todo mundo, né, que não é da área do direito, que está em casa, assiste o filme e se empolgam, né, com essa situação, porque em filme sempre passa a questão do Tribunal do Júri, né? Exato. É o emblemático, vamos colocar assim, né? Qual a principal função de um tribunal do júri no sistema judicial e como ele se diferencia dos outros tribunais? Na verdade, eu sempre comento, né? E até no início dos plenários eu gosto de deixar bem claro. No júri eu vejo, assim, uma das maiores manifestações democráticas dentro do Poder Judiciário. Porque é alguém do povo julgando um do povo para dar uma resposta pro povo, né? Então, dentro disso, o que acontece? No júri, são pessoas componentes daquela sociedade, daquela comunidade, que vão estar ali julgando o seu par, né, dentro das provas que vão estar sendo apresentadas, tanto pelo parte, né, do Ministério Público, como também por parte dos defensores, ou a Defensoria Pública, ou mesmo, né, os advogados. Então, dentro disso, nós observamos ali uma manifestação bem interessante, e até mesmo por conta da origem do júri, né, professor Denis? Com certeza, e lembrando que todos os jurados são pessoas comuns, são pessoas do povo. Não há nenhuma formação técnica daquelas pessoas. Então, não exige-se nenhum conhecimento, nenhuma titularidade. A pessoa pode ser um pedreiro, pode ser uma professora, um vigia. Não há necessidade de uma formação. Então, deixa isso, o Tribunal do Júri, ser algo popular. Como o professor Helder falou, o povo, julgando o povo, para dar uma resposta ao povo. Então isso traz, muitas vezes, decisões acertadas do que é justo. E nem sempre o que é justo é o legal, é o que está na lei. E fica até aquela questão, né, que a pessoa pensa, né, não defende o direito. Então, assim, você vê que a população participando de um tribunal
Quem são essas pessoas? É qualquer um que pode ser pego para participar? Geralmente é feita uma lista, comumente levantada por repartições públicas, de funcionários públicos, porque para ser jurado no Brasil você tem que ter maior de 18 anos, não pode ter antecedentes, você precisa ter essa idoneidade moral, que eles chamam. Então você pode se inscrever, ou geralmente funcionários públicos são Os mais são convocados na indicados, prática. pelas repartições para participar. Então, geralmente é isso. Mas se você quiser ser jurado, tem os seus benefícios em concurso público. Não é um cargo remunerado, é obrigatório. Então, assim, se você tiver interesse em ser jurado, em querer conhecer, tem esses requisitos, mas geralmente são funcionários públicos que são chamados. Parente pode ir lá de quem está sendo julgado ou não? Não, então, antes de começar, o juiz que preside a sessão, ele já fala sobre isso, né? De alguns impedimentos dentro dos próprios jurados, durante o conselho de sentença, onde é formado esses 7 jurados, dentro deles já não pode ter pai, mãe, irmãos, mas também não podem ter relação com a parte que está sendo julgada, justamente por conta dessa imparcialidade que é atribuída essa essência do jurado, né? Ele tá ali como juiz, e como um juiz também não poderia julgar seu pai, seu filho, seu irmão, então essa imparcialidade é essencial para o jurado. São os principais crimes que são tratados no tribunal do júri? Aqui no Brasil são os crimes dolosos contra a vida. O que isso quer dizer? São aqueles que há uma intenção, uma vontade do agente de cometer um crime contra a vida. Então nós temos alguns exemplos, né, restritivos, aliás, aqui homicídio, infanticídio, auxílio, instigação ao suicídio, aborto e caso de genocídio, que acho que só aconteceu uma vez no país, né? Esses crimes são destinados ao tribunal do júri. Então só os crimes dolosos contra a vida. Então, no caso do homicídio, por exemplo, não é qualquer crime que vá para júri. Por exemplo, um acidente de trânsito que a pessoa não se atentou e acabou ocasionando a morte de alguém, esse tipo de crime não vai para júri. Ele é julgado por um juiz funcionário público, um juiz pelo rito comum. é. Agora, seria diferente se, por exemplo, eu saísse de casa com o meu carro com a intenção de atropelar alguém para matar. Esse tipo de crime vai para júri, porque é a minha intenção, é a minha vontade que importa para ir para júri ou não. É a grande questão do dolo, né? Teve vontade ou não teve, né? Assumiu o risco ou não assumiu. Então, esses pontos que vão ser discutidos. Mas o rito do júri, ele não é simplesmente cometer o crime e vai para plenário. Então, existe um processo, uma ritualística antes. A gente fala que o júri é dividido em 2 fases. Então, dentro disso, primeiro, é feita toda uma instrução processual, ouvidas testemunhas, colhidas os documentos, e vai para a manifestação do magistrado. E dentro disso, o juiz ele vai definir o quê? Se encaminha aquela pessoa realmente para o plenário, né? Que a gente chama de pronunciar alguém, que aquela decisão, que é a primeira decisão, é para saber se aquela pessoa vai para plenário ou não. Se de repente vai haver uma desclassificação daquela imputação, que até então há uma acusação, ninguém está condenado até esse momento, para saber se o juiz fica com essa competência. Então nós vamos saber, realmente, dentre desses crimes que o Dr. Thiago acabou de apresentar, eles estão configurados ou existem indícios que estão da sua configuração? Vai para a júri. Se não, para por aqui, a gente segue o nosso rito comum. Indo para a júri, daí há toda essa estrutura, 7 jurados, né, a abertura de manifestações, tanto pelo Ministério Público, pela defesa. Então ali há aquela plenitude de manifestação. Ali nós podemos falar, podemos debater, e dentro disso as pessoas formarem os seus convencimentos. O veredito, né, desses jurados é soberano. E isso é uma estrutura interessante que a própria Constituição traz isso. A soberania dos vereditos. Eu conversava com o professor Denis e com o doutor Tiago, que é algo que também me preocupa, que hoje essa soberania dos vereditos não vem sendo muito atendida. Respeitada, porque de repente, conforme toca a música, a dança muda. Isso é problemático. Porque se o jurado escolheu, por que assim não vai fazer? Né? Então nós temos algumas questões, alguns princípios que foram esculpidos na nossa Constituição, daquelas aulas de alguns anos atrás, que estão sendo relativizados, estão sendo mitigados e que nos preocupa muito, principalmente no Tribunal do Júri. E esse é um tema que a gente poderia trazer, que é a antecipação da execução da pena. Como eu vou prender alguém, sendo que aquela pessoa ficou solta durante todo um processo? Não tinha nenhum elemento que demonstrasse a necessidade da sua prisão. Ah, não, mas ela foi condenada no júri, ela vai ser presa.
Seria isso de acordo com a Constituição ou não? É o que a gente chama de antecipação da execução da pena. Nós temos um presidente da República, um presidente da República que está dentro do seu mandato, e sofreu isso. E teve, por conta de alterações de humor dentro da nossa composição de corte plena, né, que é a nossa Supremo Tribunal Federal, entendia que, olha, eu posso antecipar a execução da pena, ou seja, eu posso eu posso determinar a prisão de alguém antes daquela pessoa ser condenada. E depois muda-se o entendimento. Então essa instabilidade nos preocupa bastante. Nos preocupa muito, muito mesmo. Deu pano pra manga, né? Demais, e ainda dá. Ainda dá. Ainda dá, né? Até o princípio, isso aí é o que nós chamamos de princípio da presunção de inocência, depois começamos a chamar de princípio da não culpabilidade, porque a Constituição fala, né, que não será considerado culpado até sentença transitada em julgado. Então isso é um direito constitucional que infelizmente nem sempre é seguido e tem criado muitas distorções na doutrina, distorções na jurisprudência e muito se critica, né? Então nós estamos num mundo tão politizado que em determinado momento aplica-se o entendimento, tá certo, é isso é justo, não sei o quê. Quando muda, a pessoa que está figurando ali como ré, injusto, cadê os direitos humanos, cadê aquilo? Então, acaba sendo influenciado. Não, e na prática a gente sempre se surpreende, né? Porque numa comarca se julga de um jeito, a gente estava conversando agora aqui sobre isso, em determinada comarca o juiz manda prender, mesmo não tendo esse término do processo, que é o trânsito em julgado, né? Onde não tem mais possibilidade de recorrer. Então é uma grande insegurança mesmo, diariamente, né? E dentro disso, o grande problema é que está surgindo uma figurinha chamada o clamorômetro. Né? E o que seria o clamorômetro? O juiz se preocupar com o que o povo pensa. O juiz não tem que se preocupar com o que o povo pensa. O juiz tem que aplicar a lei conforme ela está posta. A preocupação popular, infelizmente, ela vai ter que vir no segundo plano, ou felizmente. Mas a lei está ali para ser seguida. A lei não está ali para ser interpretada ao meu bel prazer. E esses nós de interpretação que são os problemas que trazem essa insegurança. Essa é uma posição pessoal. Né? Isso eu tenho comigo, claro. Porque é um problema sério. Como o professor Denis, ele ia até trazer os números de, né, quando os alunos chegam, aqueles vademecums gigantescos. Exato. De tanta quantidade de legislação. Poxa, mas será que eu posso interpretar como bem eu quero? Já que nós temos tantas leis, por que elas não são efetivadas, né? E esse é um problema que a gente vai vivenciando. Você falou do vademeco, fez lembrar um cenário comum, né? Até brincando aqui um pouco, primeiro ano da faculdade de Direito, todo aluno de Direito faz a questão de levar o vademeco. Pode vir de qualquer cidade trabalhar, ele vai estar o dia inteiro com o vademeco. Vai trabalhar com o vademeco, vai pegar o ônibus com o vademeco, vai para a faculdade com o vademeco, abre qualquer citação, ele vai procurar o vademeco. Isso o aluno do primeiro ano. No segundo ano já vai diminuindo. No terceiro, quando chega no quinto... Mas a minha época não tinha vademeco. Em idos de 1999, não faço as contas, não havia vademecums. Não havia ainda vademecum. Não, a internet era aquela discada, sala de bate-papo UOL, né? Era tudo bem diferente. Era um outro mundo. E nós levávamos os códigos apartados. Separados, né? Código Civil, Código Penal, Código Comercial. Era um outro mundo. E não tinha essa... Né? Oi? Código Comercial de 1850. Então note. Pô, a minha formação, né? Eu me formei na Católica em Santos. E posteriormente volto pro Vale do Ribeira, fiquei 10 anos fora, tinha o meu escritório, voltei por conta do concurso público. E eu sempre brinco com os alunos, na minha formação eu tive direito canônico, né? Nós falamos de direito romano, né? E hoje as nossas ideias já são que inteligência artificial, advocacia e justiça 4.0, né? Muda tudo muito rápido, muito rápido. Você deduz sua idade. É verdade. Eu entrei um pouco depois na faculdade, entrei em 2001, e eu lembro como se fosse ontem. Que a Saraiva tinha inaugurado o 3 em 1. E seria o 3 em 1? Então a aula de penal. Então o aluno poderia comprar a Constituição Federal, Código Penal e Código de Processo Penal. Então ali seria uma coletânea de leis penais, né? E aí tinha civil, processo civil, todas as áreas. No ano seguinte criaram o vademeco. O vademeco vem lá do latim, venha comigo, leve comigo. E popularizou o acesso, porque era muito custoso para o aluno ter uma Constituição Federal, ter um Código Civil, um Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal e por aí vai. Então, o vademeco trouxe essa popularização do acesso à lei
impresso. E depois tivemos aí a internet, que foi Que o tá grande aqui, boom, né? Aqui, ó, tá aqui, exatamente. olha, houve alteração, tá Sim, aqui. você falando de sala de bate-papo UOL, conheci minha esposa pela sala de bate-papo. Olha só, Caramba, que coincidência. Temos que deixar, né? Vou Deixar registrado, né? Deixar um beijo aqui pra minha esposa Laura. Vou ter que deixar pra Angélica também, senão ela vai ficar brava, as pessoas vão conversar e daí vai ter, viu? Olha lá. E Doutor, foi. manda pra sua esposa. Não, tô solteiro. Mas essas situações são interessantes, como tudo muda, né? E a gente fala de inteligência artificial, a inteligência artificial já começa a viver e muito no Poder Judiciário, né? Nós temos alguns protótipos aí, temos inteligência artificial implementada dentro de tribunais brasileiros para tentar o quê? Queira ou não queira, a gama de processos no Brasil é muito elevada. Isso nós não podemos, né, deixar de registrar. Muito, Inclusive é o impeditivo para acesso à justiça, né? Porque torna moroso, torna anos um processo. Sim, se que judicializa deveria- muito. Então, dentro disso, a inteligência artificial vem para auxiliar, né? Ela vem para trazer uma efetividade maior na gama de julgamentos, até mesmo porque mão de obra falta. Os tribunais hoje, nós temos um tribunal, se nós, por exemplo, pegarmos o tribunal, o Superior Tribunal de Justiça nosso, diante, por exemplo, a realidade italiana, na Itália, nós vamos ter o quê? Vamos ter aí mais do que 300 ministros na composição da espécie do STJ. Algo diferente do que nós temos aqui, bem distinto do que nós temos aqui. 33. 33. Então, olha só. O STF. Com... E olha o tamanho. 11. E eu tô falando de Itália pro Brasil. Imagina. Então, quer dizer, é difícil a falta de mão de obra. E nesse ponto, a inteligência artificial vem para ajudar. Ela vem para ajudar, desde que bem utilizada, né? Sim. E falando da inteligência artificial, até a Defensoria Pública do Estado de São Paulo editou um ato recente regulamentando, possibilitando o uso de inteligência artificial para a gente ter estudo, para a instituição ter estudos internos e começar a utilizar, porque a ferramenta está aqui, mas precisamos saber utilizá-la, porque podemos utilizar de forma errada. Então, já começo a ver na advocacia, infelizmente, alguns colegas utilizando a inteligência artificial e não fazendo aquela revisão, né? Então, segundo essa inteligência artificial, no meio de uma petição, até alunos, alguma vez ou outra, utiliza. Então, a inteligência artificial, ela vem para contribuir, mas o ser humano jamais será substituído, né? Então, todos nós temos assim esperamos. temos as nossas características e com certeza a inteligência artificial vem para ajudar muito, mas não pode substituir o ser humano. Seguindo na ideia do entregar a idade. Eu assistia Jetsons, né? Os Jetsons, família Jetson, né? E agora a TV fina aqui, a TV fina que tinha lá, quer dizer, tudo é muito teleconsulta, rápido. lembra? Teleconsulta. Então, quer dizer, é uma vida que hoje nós temos e tudo tem que ser adaptado. Por exemplo, nós vamos falar de estrutura de poder judiciário, falamos um pouco de acesso à justiça. Hoje o processo ele é eletrônico. E como que foi isso para os advogados, para os promotores, para os juízes, defensores, ter essa mudança? Eu senti muito essa mudança, e por quê? Porque eu venho do processo físico, eu venho do papel, né? Nós indo no fórum, conversando e tudo mais, e de repente o meu pai é advogado, nós trabalhando juntos, e falam, olha, agora o processo é eletrônico. Ele fala, não vou mexer nisso não. Hoje ele tá lá e não sai, né? Mas da internet. Mas é uma ruptura, sim, né, e muitos colegas não estão na área por conta da informatização. A lei é de 2006? 2006. Eu lembro quando saiu a lei, um amigo meu falou assim, saiu, mas é aquela coisa, para tornar efetivo vai demorar, nós não vamos pegar isso, talvez nossos filhos, aquela coisa muito pro futuro. Foi muito rápido, hoje todos os processos são eletrônicos, os processos físicos, boa parte deles já foram digitalizados e ficou muito fácil, né? Perdeu um pouco daquela magia de ir no fórum, então o profissional tinha que ir no fórum, tinha que conversar, né? aquela troca de experiência. Pô, eu tô aqui, né? Olho no olho, Isso, né? pegar o fio processo, no bigode, fazer né? a carga, levar, devolver. Quando eu fiz estágio mesmo, fiz estágio na Fundação Casa também, e na parte do contencioso civil. Então eu pegava aquele fórum da Maria Paula lá da Willy Lopes Meirelles, 15 andares, passava em todos os andares para pegar processo, depois tinha que devolver, depois tinha que despachar. Então hoje é tudo muito diferente. Hoje, até por conta da pandemia, muitas ferramentas foram avançadas. Então hoje as audiências, como regra geral, elas estão no formato virtual. O Tribunal do Júri, graças a Deus, continua presencial. É o presencial. Então tem as vantagens. Não sei triste porque
O doutor não pegou pouco processo físico, né, Thiago? Peguei, infelizmente, eu tava na defensoria, chegava as cargas lá, eu via os processos, fazia os prazos, mas com relação às audiências ficou meio estranho, né? Porque antigamente a pessoa, por ser público o processo, ela simplesmente podia ir no fórum. Hoje em dia não tem mais isso, né? O acesso a quem tem o link não é mais público, não é mais tão acessível. Da mesma forma, o processo digital, nem sempre você vai encontrar o processo digital simplesmente... Muita gente não tem cadastro no site do tribunal. A maioria da população não tem como acessar, não tem como saber. Então... Pra mim é muito fácil, né? Eu posso fazer uma audiência aqui em Registro 1h da tarde, uma em São Paulo 2 horas... E porque eu não tenho essa locomoção. Mas nem tudo são flores. Né? Daí vocês vão falar, pô, eu reclamão, velho rabugento. Né? O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele acaba, recentemente, de alterar a estrutura do processo eletrônico. Né? Queira ou não queira, agora nós vamos mudar de sistema. E no Brasil, em vez de haver um único sistema de processo eletrônico, nós temos mais de 5 sistemas. É para mais. Sim. E isso traz dificuldade, porque você não sabe onde trabalha. Por exemplo, o Dr. Thiago comentou, eu vou fazer em São Paulo. Mas recentemente eu tive que fazer em Belo Horizonte. Você tem que se cadastrar no sistema de lá. Exatamente. Aí eu vou pro Rio Grande do Sul, eu tenho que me cadastrar no sistema que eles trabalham. Poxa, por que não um sistema único? Não, mas para que ajudar, né? Para quê? E você tem que aprender todos. Você né? tem que aprender todos. Distribuir uma carta precatória, é um sistema PJE, PROC. São vários os sistemas. Então, queira ou não queira, são situações que ainda vão se amoldando. Mas lógico que ficaria mais fácil trabalhar com um único sistema. Isso sem dúvida. Mensagem, né? É o melhor de todos. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele quer padronizar no máximo o uso de sistemas para possibilitar o acesso, principalmente a expedição de cartas precatórias de um estado para o outro. Então tudo acaba facilitando. Tem muita gente que critica o ESAGE. Eu sinceramente não acho tão ruim, mas falam que tem sistemas melhores, né? Então o TJ de São Paulo está saindo do sistema ESAGE indo para o EPROC, que é um formato aberto, né? Então tem essa vantagem que qualquer tribunal que quiser fazer a adesão consegue utilizar. Então por isso que o CNJ tem incentivado. Não farei meus comentários quanto a esse novo sistema, né? Até por conta do horário. Mas é muito interessante, Márcio. A gente fala de rapidez, de evolução, de velocidade, de dinamismo, né? E isso não somente a gente fala no judiciário, mas também dentro do ensino jurídico. Né? Quando nós começamos aqui, observamos como que mudou, né? Daquele teu tempo para hoje. O professor Denis aqui, ele pode ser testemunha, ele é testemunha viva disso. É difícil hoje estar em sala de aula, por conta dessa rapidez. Você está falando sobre um tema, o aluno está acessando e ele já está te questionando. Ele quer saber, poxa, mas tem um julgado aqui, eu acabei de ver no Tribunal de Justiça do Piauí. Daí você fala, caramba, mas da onde você foi, né? Mas isso é um ponto positivo. Porque Sim. Você tem uma amplitude de busca de informação e se ela vir para o bem, é muito, muito bom para a bagagem, a formação da bagagem, né, professor? Com certeza. E para a gente que está na docência é o desafio, né, de preparar a aula toda semana, de estudar, ver quais são as decisões recentes, para não ser pego de surpresa, porque tem aluno que a gente está dando aula, tem aluno que já está ali no Google, já fazendo pesquisa, já enquadrando. Depois de tempo, quando você ganha confiança da sala, isso diminui bastante, né? Mas no começo, a primeira vez que você dá aula, a gente percebe um pouco. E o aluno também é curioso, né? Ele gosta de... Isso é bom, isso é ótimo. É curioso, ele vai atrás, exatamente. Eu vinha pra faculdade ouvindo o rádio, colocava lá o rádio. Voz do Brasil. Voz do Brasil. Colocava lá na Jovem Pan, vinha ouvindo os pingos no Z, porque o negócio tava pegando fogo na época da questão do presidente, né? Não, e muda muito, porque se eu pego a minha época de formação, e eu sou sincero, dificilmente eu iria saber qual era a composição plena do Supremo Tribunal Federal. Hoje todos têm na ponta da língua, Sim. Só que não sabem qual que vai ser a convocação da seleção pro jogo de amanhã. Amanhã tem Brasil, agora você não sabe. Não, tem um lado bom. Tem um lado bom. Né? Só que o grande problema é o quê? Por conta disso, e por isso que eu falei do holofote anteriormente, cabe a essa gama da magistratura não se esconder, mas pelo menos vamos se blindar, né? O juiz, o magistrado, né? O ministro, ele não foi feito para ficar em entrevistas, antecipar opiniões ou julgamentos.
Esse é um grande problema. E por isso que eu falo, onde tem um holofote eu tô querendo aparecer. Isso faz mal. Isso Sim. faz muito mal para nossa corte e acaba nos trazendo aí uma fragilidade para o judiciário como um todo. Sim, nós temos os famosos crimes midiáticos, né? Aqueles crimes que têm repercussão na mídia, em que, infelizmente, muitas vezes o acusado ele já está sendo condenado pela sociedade, já há um clamor muito público para a acusação ali agir com rigor maior, muitas vezes utilizando ferramentas e mecanismos questionáveis do ponto de vista aí do sistema democrático, e um outro caso aí de juízes confundindo ali o papel, colocando seu ponto de vista parcial. Isso acaba enfraquecendo Antecipando a o sistema resposta. democrático. Sim. Na verdade é assim, de decisão existe recurso, a lei nos traz isso. Agora o grande problema é o extra processo. E esse é um grande problema que nós vivenciamos, né? A partir do momento que eu não tenha essa interferência externa, eu vou ter mais segurança. Agora, se eu dou essa abertura, é um problema sério. O juiz ele não pode se preocupar, principalmente no aspecto externo. Quando eu estou falando aqui de juiz, eu estou falando principalmente de cortes superiores. Ele não pode se preocupar com vida política. E por vezes se politiza. E é um problema sério um judiciário politizado. É um problema muito sério. Os efeitos que isso traz, né? Essa Sim. da decisão da Botkiss pode claramente refletir num júri aqui na comarca de registro por antecipação de prisão. Então, isso tudo acaba tendo uma amplitude Não, negativa. E se fosse aqui para nós falarmos do caso Botkiss, eu conversava com o Dr. Tiago rapidamente, o professor Denis chegou. E o que acontece? Houve a anulação da decisão que havia anulado o júri. Então, note que, na verdade, o Tribunal de Justiça vai ter que dar uma nova decisão. Porque Ou o houve... STJ. Oi? Não, na verdade. Então, porque na verdade houve a anulação com base nas preliminares e não no mérito. E existe o pedido do mérito para que seja analisado que o júri se deu fora, né, da análise das provas, né, a análise dos jurados. Mas é um problema muito grande, porque naquele caso o juiz chama os jurados para ter uma conversa. E simplesmente eu vou desprezar isso. Será que pode isso acontecer? Olha, vamos parar aqui, vamos ter uma Será que os conversa. jurados se sentem pressionados Então quer dizer... a dar a justiça, no sentido... Você tem que trazer a maior imparcialidade, porque é diferente dos Estados Unidos. Quando a gente vê nos filmes, né, no direito norte-americano, enquanto não sair a unanimidade, né? Então fica todo mundo ali, se reúne, os jurados ficam 4, 5 dias debatendo, porque tem que ser unânime, tem um pentelho lá que não muda a opinião dele, né? E de repente aquele ali, ele consegue mudar a opinião de todos. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil vai por conta do quê? Vai por conta da maioria de votos. Então, é um problema que você tem que deixar esse jurado sem qualquer espécie de influência externa, né? Recentemente, nós tivemos um caso aqui na região, interessante, que houve uma figura chamada desaforamento. E o que é o desaforamento? Encaminhar um plenário que seria realizado numa determinada comarca para outra. E nesse caso foi por conta de uma possível influência da família do réu. Olha, a família do réu pode ter uma influência e por isso que eu vou encaminhar esse julgamento para uma outra comarca. É um processo interessante, né, que acaba trazendo o quê? Para que seja feito o julgamento com total ou menos com a maior imparcialidade existente. Até mesmo porque ninguém pode se dizer imparcial. A partir do momento que nós nascemos e começamos a ter os nossos valores, alguma parcialidade a gente acaba tendo, né? Eu já tentei desaforamento, mas não consegui. Ainda mais na cidade de Pariquera, porque era um caso que foi midiático e não tinha como um cidadão de Pariquera não ter visto sobre aquilo, não ter consultado, não ter conversado no bar, na padaria. Tentei, porque é que essa questão da mídia é tão complicada, né, na influência dos jurados. Demais. E a defesa sai com 1 quilômetro atrás. Porque se toda hora na mídia tá saindo que fulano matou ciclano, eu já tô... E nos centros pequenos isso acontece muito, né? Muito, Porque muito. queira ou não queira, é aquela história. Fulano falou pra ciclano, falou pra outro, falou pra outro, pronto. A cidade toda Eu sabendo. não tenho como identificar o jurado que soube disso ou não, né? Então Eu fica tive uma difícil. experiência interessante que o jurado veio me procurar. Veio um, veio o outro e falaram que não se sentiriam à vontade de julgar. E foi quando eu conversei com o juiz e falei, excelência, desculpa, mas olha, os próprios jurados falaram. É uma situação pesada na qual o réu, né, e a vítima, ambos tinham envolvimento sério com o crime organizado. E os jurados falaram, eu não quero participar. E o caso teve que ser desaforado a outra comarca.
Então, Qual comarca foi, por curiosidade? Oi? Foi para o Vale mesmo? Foi para o Vale, veio para registro. Isso. Um júri que ocorreu em Jacupiranga, que era um caso que envolvia Cajati. Veio para registro. Né? Por mais que o voto do jurado, ninguém vai saber o que ele escolheu, mas a decisão final poderia, de alguma forma, ele se sentir ali correndo um risco, né? Exato, né? Contra o Eu crime vou organizado. voltar para casa, ele me conhece, né? Porque querendo ou não querendo, o jurado tá ali. Sim. O jurado, ele tá ali, né? Durante todo o plenário, ele tá presente. O réu vai entrar e vai ver. Uhum. Então, imaginem só, cria-se aquele estigma, né? Porque é um grande problema também, é sério. De repente eu vou colocar, né, um réu dentro do plenário do júri e adoram colocar uma pessoa, né, algemada. Hoje em dia nós temos já essas barreiras que não permitem. Mas eu vou colocar a pessoa com as vestimentas advindas da penitenciária. Poxa, aquela primeira impressão é a que fica, É de culpa infelizmente. já, é de Né? Já de culpada. culpa, Sim. né? Então é problemático. Mas deixa eu só falar, para quem não conhece o jurado ou a função, essa não identificação, para vocês não se sentirem impressionados, aqui no Brasil o voto dos jurados ele é secreto e ele é feito por meio de maioria. Então tem 7 jurados. Quando você tem uma maioria, ou seja, 4 votos no mesmo sentido, Né? para o julgamento. Porque senão, se for votar 7 pessoas sim ou não, todo mundo vai saber que todo mundo votou sim ou não. E aí essa votação é secreta, então não tem esse tipo de preocupação em identificação dos jurados. O jurado pode votar naquilo que acredita, na sua consciência, e essa é uma das belezas do júri, na verdade, né? Você nunca sabe o que o jurado tá pensando, o que ele vai achar, se ele vai se vincular à acusação, à defesa. O júri é uma caixinha de surpresas. Meu maior júri, ele durou 2 dias. Iniciou o plenário 9 da manhã de um dia. Nós viramos e dentro disso, na comarca de Jacupiranga, o que nós vamos fazer agora? Por quê? Porque o jurado ele tem que ser recolhido. Ele não volta para casa. Ele continua em júri, né? E dentro dessa ideia do estado de júri, no qual todos estão, eles tiveram que todos irem para um hotel, cada um dentro dos seus quartos, tiraram todas as televisões daquele hotel, eles não podem ter acesso a celulares e nada. Dormem e voltam no outro dia, voltamos e foi terminar, era 10 da noite do outro dia. Nossa. Foi 2 dias intensos de debate. E sem poder se comunicar entre eles. Não, eles não podem comunicar com nenhum familiar, nada. Então é um encargo, é um munus interessante. Mas é um dever direito, né? Porque é um direito nosso. A Constituição nos deu a possibilidade de definir aí a escolha, né, do que seria aquele futuro do nosso par que está sendo acusado. Isso é importante, a população poder escolher. Tira uma dúvida. Quando você vai defender alguém, o advogado, a sociedade acha que o advogado vai defender esse cara, tá? Já passaram por alguma saia justa ou não? O professor Denis, eu acho que até iniciou esse assunto, o doutor Thiago também, né? Fiz uma fala muito breve falando que, infelizmente, há uma confusão, né? Eu trabalho na Defensoria Pública, a Defensoria Pública atende as pessoas necessitadas e atende, inclusive, as pessoas que estão sendo processadas criminalmente. E na minha família, nossa, o Denis trabalha onde defende bandido, né? Esquece que defende o clássico, das ações, que tem uma atuação civil, uma atuação de família, instituição. Infelizmente, nós temos o julgamento de parcela da sociedade, achando que o profissional, o advogado, defende o crime da pessoa, quando, na verdade, o profissional está defendendo os direitos. Então, há uma confusão, até porque todos nós estamos sujeitos a ser processados um dia. E o direito de defesa deve ser sempre respeitado. Não sei se o Thiago... Quando fazia estágio, o doutor Thiago era famoso, que lá na Defensoria Pública, já aproveitando, quando ele fazia estágio, tinha uma tabelinha de atendimento criminal e o dia que era o doutor Thiago Condo, tinha mais gente, porque assim, fala assim, vai tal dia que é o doutor Thiago Condo. Então, o doutor Thiago Condo começava o atendimento às 13 horas, às vezes até 18 horas, assim, porque tinha gente no outro dia. Virava o dia, não tinha nem metade. E tá aqui, né? Hoje é um prazer ver isso aqui. Não, eu sou cria da defensoria, eu sou desse viés defensor aí. Mas realmente tem essa confusão entre as nossas funções, né? Eu sempre falo que, o advogado previdenciarista defende o direito da pessoa a se aposentar, o advogado civilista de algum direito de propriedade e o advogado criminalista
justamente o direito daquela pessoa de ter um julgamento justo, imparcial, de ter uma pena justa, de ter uma condenação justa. Então nunca é sobre defender o crime em si, mas sim o direito da pessoa. Do cidadão, simples, né? É simples, é simples. Essa criminalização da advocacia é algo que volta e meia acaba ganhando tom, né? Principalmente quando nós temos alguns casos, né, mais gravosos, aqueles casos que acabam chamando mais atenção, mas um ponto ele tem que ser tem que ser bem traçado. Todos têm direito de defesa. Eu acho que esse é um resumo da ópera. E a partir do momento que todos têm direito de defesa, nós temos que entender o seguinte, que hoje pode ser fulano, mas de repente, num outro dia, pode ser um familiar nosso. E aí nós vamos mudar o nosso discurso. Sim. Daí nós vamos Exatamente. lembrar que, poxa, ele também faz direito, ele faz jus à defesa. Não, É. lembrando que um magistrado que ficou conhecido nacionalmente por algumas semanas, meses, foi considerado o juiz herói da nação. Saiu da magistratura e depois foi processado. Então, todo mundo tem o direito de defesa, Sim. né? Independente do que pratica. E cabe ressaltar que isso faz parte do sistema democrático de direito, que nós, como operadores do direito, devemos sempre batalhar pela defesa, pelo respeito ali às prerrogativas, aos princípios constitucionais. Esse... Ampla defesa, contraditória. Olha só, Exatamente, né? lembra? Olha só. E nesse sentido, eu sempre falo que nós podemos fazer algumas afirmações em nossa vida. E vamos pensar em crimes. Eu posso muito bem aqui, e isso daí com certeza absoluta. Eu nunca cometerei um estupro, eu nunca vou roubar, eu nunca vou furtar. Agora, eu nunca posso chegar e, com total plenitude, falar eu nunca vou matar alguém. Isso nenhum de nós pode falar. Nenhum. E por quê? Nós não sabemos o que é o daqui a pouco. Eu chego na minha casa e de repente tem alguém fazendo mal para minha família, qual que vai ser a minha manifestação? O homem é instintivo. E nesse sentido que entra uma das belezas do Tribunal do Júri. Né? Essa análise da figura humana, essa análise do ser humano e do seu agir. Você se colocando na vida, se colocando naquele cenário, se colocando naquela pessoa, será que você faria o mesmo ou não? E esse é o ponto que nós temos que deixar bem evidenciado e permitir que o jurado possa analisar. Olha, nesse momento, será que aquele pai que matou determinada pessoa que fez o mal à sua filha, será que aquele pai realmente ele merece ser condenado ou não? E no Tribunal do Júri surge a figura do perdão, da clemência que pode ser dada pelos jurados. Então olha essa expansão que nós temos aí dentro de um instituto tão caro, um instituto tão importante, né, para o direito, e que logicamente que quem uma vez faz júri não para mais de fazer júri. Né? Aqui o Dr. Tiago está aqui, o primeiro júri simulado do Tiago. O Tiago não falava em sala. Eu Sério? era um aluno tímido mesmo. O Thiago sempre quieto, e o primeiro júri simulado dele veio aquele, olha o trovão, o Thiago falou ainda, eu brinquei com ele, falei, Thiago, você falou, né? E Guardou tudo pra esse Guardou dia. pra esse dia, e passa um tempo e depois a gente se encontra. Num Fizemos, júri, né? fizemos um júri juntos, né? Em plena pandemia. Verdade, foi um júri na época de pandemia. Nossa, falando de pandemia, fez lembrar um caso. Tava sendo... Olha que engraçado. Tinha um processo, tinha um julgamento no júri em que 2 réus. A defesa tinha dois advogados também. Então, a defesa pública, o Dr. Menezes estava atuando por um dos réus, e meu ex-professor da faculdade estava atuando em favor do outro réu. Aí tava na dúvida, assim, eu tava indo pro trabalho, tava naquele híbrido, falei assim, vou dar uma passada lá pra cumprimentá-lo. Eu formei em 2005, isso foi em 2021. Um pouco antes de eu entrar aqui na faculdade, inclusive como professor. Aí eu tava de máscara, saindo do carro, o professor veio e falou assim, eu não acredito que eu tô te encontrando aqui. Eu falei, você não sabe meu nome? Eu falei assim, claro que eu sei, Denis, e não sei o que, tudo. E ali foi prazeroso, começamos a conversar muito ali da época da faculdade. Eu era questionador, era aquele aluno chato que fazia pergunta, colocava o professor na parede, depois eu falei assim, puta, agora Que você é agora eu professor, sinto, né? Agora eu sinto. E aconteceu algo inédito que eu nunca tinha visto na prática. Dentro do Tribunal do Júri nós temos o que chama estouro da urna. Então como que funciona? São 25 jurados que são convocados para participar ali do Tribunal do Júri. Desses 25 tem que ter pelo menos 15 presentes. Se não tiver os 15 presentes, não pode iniciar o júri, tem que redesignar o júri. Nesse caso, por conta da pandemia, nós tivemos 14 presentes.
Então o júri foi redesignado e nós não tivemos o júri por ausência. Então, estava falando aqui de violação de princípios, já aconteceu da Defensoria receber ali revisões criminais de violações dos jurados ali. Então, tá faltando o jurado, chegava ali na rua ali, ó, tá precisando de jurado, vai lá, pega uma pessoa de fora e sequer tá sabendo, ele sequer tá compondo, para compor o número mínimo. E depois isso, às vezes, consegue reverter judicialmente, mas isso é absurdo, né? E aqui ainda bem que o juiz aqui da comarca respeitou, foi redesignado, e foi um prazer ali encontrar um professor depois de anos e anos, e aquilo, né? Há uma conexão entre professor e aluno, e acho que é isso que é o principal salário do professor, né? Sim, acho que é a principal contribuição. Hoje estou lá na Defensoria Pública, e aí alguns alunos começam lá, oi professor, oi doutor, posso chamar de professor? Eu falei, não, chama como quiser, não temos muito formalismo. O Thiago Conda me chamou de Denis, nunca... Não. E agora, prazer, aqui tá como colega, como... Verdade, eu tive essa alegria também com o professor Helder. Eram 2 ex-alunos e o seu pai ainda. Era Verdade. Era uma situação bem aquele dia diferenciada. Foi emocionante. Foi bem emocionante. Meu pai, o meu professor e 2 alunos, né? E a absolvição. E a absolvição. Aí veio É o principal, né? a cereja do bolo. 4 A cereja. réus, a absolvição. Daí eu falei, pronto. Eu ia perguntar o que rolou depois disso daí, né? Imagina só. Se né? fosse numa sexta-feira, eu nem ia fazer a pergunta, porque eu já sabia a happy hour. resposta. Bom, o papo tá muito bom. Tem muita coisa para discutir a respeito da justiça, né? O acesso à justiça, o tribunal do júri. Mas, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou pedir para os senhores fazerem aí as suas últimas palavras, as últimas considerações. Deixa aqui nosso calouro aqui do campo. Eu só tenho a agradecer. É sempre uma satisfação toda vez que a faculdade me convida. Eu tive muita felicidade de ter a minha graduação aqui com excelentes professores. Também do estágio que eu fiz com o Denis aqui enquanto coordenadora lá da Defensoria. Agradecer, eu sempre incentivo as pessoas a buscarem seus direitos. Eu sou especialmente de Pariquera lá, vão na OAB, procurem assistência. A falta de recurso financeiro não é um impedimento para você ir atrás dos seus direitos. Então a gente está sempre lá disponível. Meu escritório também fica em Pariquera, qualquer coisa, só chamarem que estamos aí. E obrigado, né, pelo convite. Gostaria de agradecer, primeiro aí o convite, imenso prazer estar aqui como professor, estar aqui com os meus colegas, amigos na verdade, né, Dr. Helder, Thiago Condo, e em 2024 completou 10 anos de Vale do Ribeira, e eu lembro a primeira vez que eu vim para o Vale do Ribeira. Eu vim visitar o amigo Menésio, né, Dr. Menésio Pinto, morando em Registro, mas ele é de Eldorado, então eu tive o prazer de conhecer Registro e Eldorado no mesmo dia, em 2010. E aí, saindo de Eldorado, eu falei, entendi do porquê do Eldorado, né? Porque você vai lá, conhece aquela caverna, depois você conhece aquela cachoeira. Você fala assim, Meu nossa. Deus. E aí você fala, como o Vale do Ribeira é rico, como o Vale do Ribeira é lindo, como as pessoas aqui são educadas, são guerreiras, tratam todo mundo com dignidade. E quando teve a oportunidade, veio o convite para assumir aqui a função de diretor, nem pensei. Eu e minha esposa viemos, vamos lá conhecer, vamos lá visitar com mais calma, né, para conhecer. Lembro que entrei no carro, minha esposa falou: você vai aceitar, né? Nós vamos ficar, né? E pouco tempo depois já estava aqui, mudando estilo de vida. Então hoje mesmo sou ciclista amador, vamos dizer assim, né? Porque não vou falar que eu sou atleta, porque meu corpo não deixa mentir. E mudei de estilo de vida. Então hoje mesmo estive aqui na academia da faculdade. Meus 2 filhos estudam aqui no colégio IESEP. E é muito prazeroso estar aqui ao lado de vocês. Então eu queria parabenizar aí a reitoria da faculdade pelo projeto aí do podcast. Tá sensacional acompanhar vocês. Será um prazer aqui acompanhar outros colegas. E queria falar assim do poder da educação, de transformação, porque muitas vezes as pessoas acham que não conseguem acessar a faculdade, não consegue, não é para mim. Hoje mesmo estive na penitenciária conversando com o servidor e quer fazer direito. Eu falo, não, faz direito, cara. Se inscreve. Mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, cara,
entra na faculdade, Deus vai te iluminar aqui de alguma forma. E meu pai, eu vim de uma família simples, meu pai era taxista, minha mãe dona de casa, e meu pai sempre falava, educação transforma pessoas. O futebol pode deixar a pessoa rica, criar fama, mas não é uma bola que você vai transformar pessoas. Educação transforma pessoas. Então, comecei a trabalhar muito jovem, com 13 anos de idade, numa banca de jornal, com 15 anos trabalhei de office boy, sou muito grato, deixar aqui um abraço para os amigos da Tricostil que estão ouvindo, e amigos que eu tenho até hoje, assim, com 15 anos de idade, e foi a empresa que aprendi muita coisa, que me amadureceu. Entrei no curso de Direito com 17 anos, formei ali com 22, e o que eu posso falar é que o Direito é um curso que proporciona muitas coisas. E a educação ela vai proporcionar muitas coisas. Conhecer pessoas e locais, lugares que a gente nunca imagina. Então, o acesso à educação é muito importante, porque às vezes me arrepia muito quando eu vejo essa juventude falando assim, não precisa fazer faculdade, não precisa ter o diploma. Tem algo que ninguém tira, é o conhecimento. Então, pode ser, eu não vou utilizar para isso. Nem exemplo, meu cunhado fez economia, trabalha com pousada. Ele utiliza os conhecimentos dele de economia na pousada dele. Então, de alguma forma, aquele conhecimento vem. E tenho certeza que o direito, para qualquer pessoa, vai ajudar bastante. Então, agradecer o convite e falar aí que o acesso à justiça pela Defensoria Pública está aberto, né? A Defensoria Pública de Registro está de portas abertas. A Defensoria também, as subseções da OAB, as casas de advogado também estão de portas abertas para levar acesso à justiça para a população carente, que é o nosso trabalho, é o nosso desafio. Passar a palavra para o professor Helder, senão eu me empolgo aqui e vou falar de novo o podcast. Obrigado, Cidadão registrense. Cidadão registrense. Bem, da mesma forma, eu só tenho que agradecer, Márcio. Agradecer aos amigos. É sempre fácil, né? Falar entre amigos. Fica tudo bem mais leve. Passou rápido, né? Passou rápido, né? Acabou, né? A gente brinca, professor Denis, o Denis é parceiro. Quantas e quantas juntos, né? Thiago da mesma forma, né? Agora afastando as titulações, né? Os tratamentos formais. Mas é muito bom estar aqui. E parabenizar pelo projeto, pelo Pod Unisep. Aqui nós temos no Centro Universitário do Vale do Ribeira, e dentro do grupo Unisep Educacional, um tom de responsabilidade muito grande. E por quê? Porque nós vivemos numa região na qual as nossas formações, elas trazem o quê? Reais agentes de transformação social. Todos nós estamos aqui para multiplicar. E não é por isso que, né? E não é diferente porque nós escolhemos o Vale do Ribeira para viver. Eu nasci em Santos, com poucos dias venho para Jacupiranga, retorno a Santos, porque à época eu não tinha um centro de formação jurídica, né? Até mesmo porque se eu tivesse, eu teria ficado no Vale do Ribeira. Hoje nós temos, né? E retorno. E quando eu retorno para assumir a procuradoria no município de Eldorado e seguir a minha vida como advogado e iniciar um dos sonhos que eu tive e que me encontrei, que foi a docência, é algo assim muito gratificante, sabe? Aqui na faculdade são inúmeras experiências. Aqui na faculdade eu recebi uma ligação da minha esposa no meio de uma aula. Ela falou, a minha bolsa estourou. E ela sai de Jacupiranga para vir para cá. E eu falo para os alunos, calma que nós temos que terminar até o intervalo. Né? Eles falaram, você tá louco? Eu falei, não, até ela chegar aqui é o tempo de eu poder ir acompanhá-la, porque ela já estava lá com a mãe dela e todo mundo para trazer. Então essas informações, esses encontros, eles são muito valiosos. E o que eu tenho a dizer, né, e dentro dessa ideia de agradecimento, é aquela lição que nós temos que levar para sempre. A vida é muito pequena, né, para não ser vivida. Vamos viver a nossa vida. E quando a gente pensa em viver a nossa vida, é viver pensando não somente em si, né, até porque quem pensa sozinho pensa mal. Nós temos que pensar nesse todo. E dentro dessa ideia de pensar nesse todo, a nossa contribuição vem sendo feita. A Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, através de todos os seus advogados e advogadas aguerridas. Eu estou como presidente da OAB Jacupiranga desde 2016. Então já 4 gestões. Até o Thiago falou, professor Helder, tu não vai mais. Eu falei, não, agora deu. Vou passar o bastão, né? Acabou a Venezuela, né? Então. Quase, não, eu não mudei a data do Natal ainda, né? Porque lá estão mudando a data do Natal. Mas é aquele sentimento de missão cumprida. De algo eu pude trazer.
né? Então, desde 2011 aqui também na instituição, formando colegas, né? E é tão válido você sair, encontrar no fórum, encontrar numa audiência e dentro daquilo falar, poxa, contribuímos de alguma forma. Então, mais uma vez, parabéns a todo o Grupo Unisep, né, ao Centro Universitário Vale do Ribeira, ao Pódio Unisep, Márcio, nosso âncora. Obrigado, Márcio, que sempre está aqui disposto a nos auxiliar em tudo na parte administrativa da nossa instituição. Muito obrigado. O senhor falou aí da vinda para a Unisep Educacional e quando o senhor falou, eu lembrei da nossa conversa na frente da prefeitura lá em Eldorado. Você lembra que você falou assim, rapaz, será que eu vou para docência? Tava eu, o reitor, o professor Fred. Lembra? Verdade. E aí você falou, será que eu vou encarar, rapaz? Não sei se eu vou encarar a docência. A casa. Poucos anos, né? Tá virando um decano já aqui da casa. Gente, primeiramente, em nome da Unisep, agradeço por ter aceitado o convite da nossa coordenadora Soraya para estar aqui hoje no podcast, né? E levar essa mensagem, esse conhecimento para quem está nos acompanhando, porque nós temos alunos, temos universitários acompanhando o podcast, mas também temos pessoas que têm conhecimento, né? E não tem vínculo com a instituição, também acompanham para adquirir esse conhecimento e saber mais de todos os mundos acadêmicos que existem. Então, muitíssimo obrigado por estar presente. Deixo aqui aberto o convite para os próximos podcasts também estarem aqui, porque o direito ele tem muito tema a ser trabalhado, a ser discutido e levado para a sociedade, né? Então, deixo aqui os meus agradecimentos a todos e para você que nos acompanha, o nosso muito obrigado. E se você gostou, se você está nos acompanhando, curte, segue o podcast, comenta aí o que você achou do podcast de hoje, né? E até a próxima. Obrigado, pessoal.